Brasil, 19 de julho de 2022. Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. Comentários, Otávio Rosa. A melhor forma de evangelização é o discipulado. Quando analisamos a biografia de Cristo Jesus, vemos que o mesmo, após escolher seus discípulos, começou a ensiná-los de maneira individual, pois cada um deles tinha uma personalidade diferente e necessitava de um aprendizado diferenciado. Contudo, para aplicar isso em nossas vidas, precisamos primeiro conhecer a Cristo. Muitos cristãos aprenderam ainda criança a participar do catecismo, Eucaristia, escola dominical. Formas e maneiras diferentes para aprender aquela criança ou adolescente em doutrinas religiosas. Contudo, se empregassemos de modo individualizado os ensinamentos de Cristo, alcançaremos mais eficaz nos estudos referente ao nosso Deus, e, consequentemente, esse novo cristão, após aquele período necessário que todos nós precisamos para viver uma experiência real e verdadeira com Cristo, estará pronto para de igual modo proceder em sua caminhada com Cristo, pois agora ele conhece o seu Senhor e Salvador e pode assumir o compromisso que os apóstolos assumiram com Cristo. Vale ressaltar que Judas Iscariotes teve o mesmo ensinamento individualizado que os demais apóstolos e não conheceu a natureza divina de Cristo Jesus, pois até o momento em que, na companhia dos soldados do templo e outros líderes religiosos, ele estava cumprindo seu ministério. Porém, quando ele reconhece que havia pecado contra sangue inocente, ou seja, um homem inocente, referindo-se a Cristo, foi como se ele tivesse declarado que Deus não existe. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 4. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. E declaração daqueles que deveriam zelar pela palavra de Cristo Jesus foi de modo tão incrédulo, que parecia que eles não tinham nenhum temor a Deus. Nos dias atuais, quando agimos de maneira em que fazemos referência ao nosso Deus vivo, Jesus Cristo, estamos como se ainda estivesse pendurado no madeiro, estamos de igual modo nos comportando. Quando carrega consigo um cruz com um objeto representando Cristo. A cruz, que representa símbolo de maldição, para nós é sinal de salvação, ou qualquer outro objeto que possa representar o poder ou a presença de Cristo Jesus em nossas vidas, tais como óleos de unção e objetos ungidos, consagrado nas águas do rio Jordão e tantas outras coisas, que não representam o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, mas nosso paganismo cristão. Quando a Bíblia deveria ser o único objeto a ser carregado pelo cristão, o problema é que algumas alas do cristianismo substituiu a Bíblia por outros objetos, que são verdadeiros amuletos da sorte, na qual lhe dão o nome de bênção, com a finalidade de manter aquele candidato à vida eterna na ignorância espiritual. Mas todas essas coisas aprendemos dentro de igrejas usurpadoras do templo de Cristo, que hoje só tem as muralhas em ruínas. Lógico que para sairmos de um conceito religioso, que talvez estamos desde que éramos crianças, não é fácil, muito por causa da tradição religiosa que vem de nossos pais. Todavia, quando tomamos a decisão de conhecer verdadeiramente a Cristo e sua doutrina, vivemos uma experiência que muda não de modo físico-religioso nossas vidas, mas nossas convivência com Cristo, que, sendo Ele o próprio Deus, Abba, veio ao nosso encontro para que a maior obra de suas mãos não se perca, mas tenha nele a vida eterna. Mas como identificar um discipulador de Cristo? Todos que não ensinam a materialidade, que lhe mostre que tu és o templo de habitação de Cristo, que o falar em línguas não é o enrolar a língua e falar coisas que ninguém entende, sim temos a capacidade de pregar o Evangelho de Cristo a uma pessoa que não fala o mesmo idioma que nós, é entender que não temos a necessidade de dar o dízimo ou ofertas, porque a casa do tesouro de Cristo foi destruído pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, que por esse motivo nos tornamos templo de Cristo, pois o físico foi destruído, que a promessa feita por Cristo de vida eterna só teremos direito se permanecermos até o fim das nossas vidas no seu ensinamento, e nós precisamos citar Judas Iscariotes novamente, pois ele é um exemplo de quem
Não permaneceu até fim de sua vida em Cristo, não porque tirou sua vida, mas porque abandonou o seu chamado. O apóstolo Paulo de todos era o que mais tinha conhecimento da Torá, por isso ele tinha o título de fariseu, algo parecido com o teólogo nos dias de hoje. Porém, para iniciar seu chamado levou 13 anos, 10 anos a mais que os demais, contudo o seu ministério missionário é grandioso e rico em sabedoria, não por causa dele mesmo, mas sobretudo da sua abnegação a tudo que ele era, para ser o que se tornou. Às vezes menos representa mais, menos de nós e mais de Cristo. Essa é a unção do Espírito Santo para cada um de nós que deseja e se empenha em conhecer a Cristo por meio dos estudos da palavra de Cristo Jesus. Ajuda-nos a pregar o Evangelho de Cristo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.